Olá, paz e bem. Hoje estamos iniciando a terceira semana da Quaresma, no terceiro domingo. Continuamos então o nosso caminho rumo à Páscoa. Estamos diante hoje de três leituras muito significativas para nós nesse itinerário. A primeira leitura, então, tirada do livro do Êxodo, livro que narra a libertação da escravidão, nos mostra a legislação da nova humanidade. A segunda leitura, tirada do livro aos Coríntios, narra quem é Jesus. Paulo está diante de uma comunidade onde estão gregos e judeus, cada um com uma visão distinta do que é a divindade, do que é o mundo. Paulo precisava unificar essas ideias de Deus, para que a comunidade pudesse seguir unida em Jesus. É o que importa. E no Evangelho, temos uma cena que a muitos de nós desconstrói aquela figura do Jesus manso e humilde. Vamos lá? Devemos lembrar que os livros do Pentateuco foram escritos após o exílio da Babilônia, período duro para o povo hebreu. O povo teve contato com uma nação politeísta, que cultuava o rei como um deus, igual no Egito. Era preciso resgatar a fé dos hebreus no Deus único. Se ele libertou o povo das mãos do faraó, por analogia, ele liberta o povo também das mãos dos babilônios. Essa libertação, simbolizada pela nova regra de vida, a chamada Lei de Deus. Assim, a primeira coisa que devem lembrar ou relembrar é que não existem deuses. Só há um. Esse tem a força de libertar da escravidão, seja ela a do Egito, seja ela da Babilônia, seja ela qualquer outro tipo de escravidão. Inclusive, libertar da escravidão dos preconceitos, dos racismos, da indiferença, da soberba, da homofobia, da misoginia. Além disso, Deus diz que não se deve prostrar diante de nenhum outro Deus, nem de nenhum mito. Na nova terra, na nova humanidade, as relações sociais deverão ser de outro tipo, e ele enumera algumas dessas relações sociais. A primeira delas nós vemos: não matarás, nem defederás nada que possa provocar a morte de alguém, ou a morte do meio ambiente, da nossa casa comum. Segundo, não cometerás adultério. Claro que se fala da relação homem-mulher, entretanto, existem tantas coisas que são adulteradas em nossos dias: pesos, medidas, palavras. Negar a vida de um povo, falando contra a vacinação, é adulterar a verdade. As chamadas fake news, ou notícias falsas, é adulteração da verdade. Enganar é adulterar. Não furtarás. A cada um de nós nos foi dada a capacidade para viver. Não se precisa suprimir nada de ninguém. Portanto, corrupção, dinheiros roubados em grandes quantidades, supressão de material necessário em hospitais para a vida, obras públicas paradas, desvalorização da vida, são uma forma de roubar também. Apoiar pessoas e grupos que vivam assim é uma forma de roubar o outro. Não levantarás falso testemunho. Xiii! Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes reproduzimos mentiras de outrem sem saber se aquilo é verdade? Jesus foi caluniado. Ele passou pelo falso testemunho.
Os primeiros cristãos eram caluniados, sofriam com as mentiras que se falavam deles. E nós, hoje, como é que agimos? Como nos relacionamos? Como vivemos diante disso? Não cobiçarás. E Deus faz uma lista do que vem a ser a cobiça: casa, mulher, escravos, jumento ou qualquer outra coisa. A cobiça é a porta para tudo o que veio antes. Quem cobiça mata, quem cobiça comete adultério, quem cobiça furta, quem cobiça levanta falso testemunho. A cobiça, portanto, nos afasta da presença de Deus. Foi pela cobiça de querer ser tal como Deus que Adão e Eva cometeram o pecado original. Tomemos muito cuidado com a cobiça. Na segunda leitura, Paulo destaca a visão que tanto judeus quanto gregos têm da vida. Os judeus, como muitos de nós cristãos, queriam sinais milagrosos, estavam acostumados a ver grandes coisas, pragas, o mar se abrindo, curas no deserto de várias doenças. Os gregos, ligados à sua racionalidade. E Paulo apresenta um Jesus crucificado, um Deus rejeitado, um Deus que, pregado numa cruz, morreu. Então não era todo poderoso. E para os gregos, alguém que se entregasse livremente à morte não tinha muita racionalidade, não viam razão nisso, pois o primeiro impulso humano é defender a própria vida. Paulo, então, olhando aquela comunidade, destaca que para os que são chamados, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Em Cristo estão reunidos judeus e gregos, pois Deus em Cristo revela que, aos olhos humanos, o que possa parecer insensatez é mais sábio do que os homens. E aquilo que possa ser fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cristo não segue a lógica humana. Deus não se enquadra nos nossos padrões. Por isso, ele é poderoso ao vencer a dor da morte com a ressurreição de Jesus e fazer com que se assuma isso em nossas vidas, pregando o Evangelho, e morramos para que haja esperança. Na nossa morte gera vida, como na morte de Jesus. No Evangelho, um Jesus revoltado com o que ele encontra no templo, na casa de oração. Um fato com certeza fica em nossa cabeça nesse texto. Como poderia Jesus, manso e humilde, agir com tanta violência dentro do templo? Muitas vezes, fazemos da religião comércio. Não devemos manipular a fé das pessoas para obter alguma vantagem financeira. Fazer uma campanha de arrecadação para uma obra social, um evento de evangelização é uma coisa. Agora, tirar vantagem financeira disso é outra. Jesus se revoltou e se revolta contra isso. A casa de Deus é casa de oração. A casa de Deus não é um mercado de negócios. Jesus tem zelo pelas coisas do Pai, por aquilo que representa a presença de Deus no meio de nós. O templo deve ser conservado, mas não com um comércio que explora os mais pobres, os mais fracos. Em segundo lugar, Jesus dá um salto. Aprofunda a relação do templo com ele. Ele é o templo. Ele é a nova aliança. Jesus sabia que as pessoas iam atrás dele não para mudar de vida, não para criarem a nova humanidade, mas o seguiam pelos sinais que ele realizava, pelo pão que comia, pelos doentes que eram curados e por conhecer o coração humano
Sabia que na primeira oportunidade de provação, essas pessoas se afastavam de Deus. E o evangelista diz que Jesus não lhes dava crédito. A liturgia pré-pascal de hoje nos convida a olharmos para nós e refletirmos como estamos vivendo a lei de Deus em nossas vidas. Cristo é a fonte de tudo para mim verdadeiramente? Como vivemos a nossa fé em Jesus? De forma comercial ou com um coração sincero de quem se dispõe a assumir a proposta evangélica de Jesus no mundo de hoje, buscando instaurar o reino de Deus, que prega a nova humanidade? Um Deus do diálogo que constrói pontes ao invés de muros. Queridas irmãs, queridos irmãos, nessa construção dessa ponte, nessa construção do que une a humanidade a Deus, nessa construção de que esse Deus que vem ao encontro dessa humanidade para a criação, vamos rezar juntos, dentro desta unidade entre nós, a oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós bendizemos pelo dom da fraternidade e por conceder-lhes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém.